Beleza, pessoal. Sou João Paulo e vamos agora para a nossa segunda videoaula. Geometria analítica, distância entre dois pontos. Vamos que vamos. Distância entre dois pontos. Aqui eu tenho um plano cartesiano. Agora eu vou marcar dois pontos. Marquei o ponto A e marquei o ponto B. Aí vem a pergunta, qual a distância entre A e B? Note que o ponto A ele vai ter as coordenadas 1 e 2. E o ponto B vai ter as coordenadas 5 e 2. Aí qual é a distância entre A e B? Perceba que A e B estão na mesma ordenada. Com isso, fica mais fácil achar a distância entre A e B, já que AB é paralelo ao eixo X. Então, é só aplicar o que vocês sabem sobre distância entre dois pontos, que na física seria o quê? Variação de espaço. Espaço final menos espaço inicial, já que eles são paralelos ao eixo X. Então, aplicando essa regra, temos que essa distância vai ser de 4 unidades. É só pegar 5 menos 1. Em outras palavras, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a distância entre A e B vai ser 4. Agora, eu peguei um ponto C. Qual será a distância entre A e C? Agora, a distância não está mais na horizontal, vai estar na vertical. Mas o procedimento é o mesmo, já que agora a distância de A até C vai ser paralela ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Vamos lá. Esse ponto bem aqui, o ponto A, ele vai ter ordenada 2. Aqui vai ter ordenada 5. Se eu subtrair 5 de cima, menos 2 de baixo, vamos achar 3. Logo, a distância de A até C vai ser 3, porque aqui temos 3 unidades. Vamos agora marcar mais dois pontos. Eu tenho um ponto E e tenho um ponto D. Qual a distância entre D e E? Se você notar, D e E também é paralela ao eixo X, ó, paralela. Só que a diferença é que vai estar em dois quadrantes diferentes. Um vai estar no terceiro quadrante e o outro vai estar no quarto quadrante. Então, qual é a distância entre D e E? Como é paralela ao eixo das abscissas, basta pegar também o final menos o inicial, que nesse caso vai gerar 8. Se você contar daqui para cá, vai ter 8 unidades. Desse lado, eu tenho 5 unidades, do outro lado, tenho mais 3 unidades. Logo, eu tenho 8 unidades. Aí, se for fazer a mesma coisa que o outro, pegar o final menos o inicial, você pode pegar o quê? Esse 3 bem aqui, esse E bem aqui, ele está onde? No 3. O D está onde? Nesse ponto bem aqui, que seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, menos 5 aqui e aqui 3. Aí fica 3 menos 5. Aí menos com menos vira mais. E vai ficar 3 mais 5, que vai gerar 8. Então, o que acontece agora se não tivermos mais nem na horizontal e nem na vertical? Agora, a distância for o quê? Inclinada. Aqui, ó. Distância agora de quem? De C para B. Como eu faço? Se vocês notarem, bem aqui, eu tenho um triângulo. Eu tenho um triângulo
retângulo, aonde bem aqui o ângulo reto. E sabemos que em todo triângulo retângulo podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos o quê? Nós temos que hipotenusa ao quadrado, mas que a hipotenusa é que está oposta ao lado de 90 graus. Em outras palavras, é o lado maior do triângulo retângulo. E quem sobrou? Se você achou a hipotenusa, quem sobrou são os catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Vindo para cá nós temos cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então o teorema fica: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é a hipotenusa? É a distância de B para C. Distância de B para C. Mas quem é os catetos? Um cateto é a distância de A para B, está aqui. E o outro vai ser a distância de A para C, que está bem aqui. Substituindo os valores, que nós já temos aqui de 3 e 4, vai ficar o que na fórmula? Distância de A para C, que ainda não sabemos quanto é que vale, porque a hipotenusa ao quadrado é igual. Distância de A para B, nós vimos que é 4. Então, bem aqui tem um 4. A distância de A para C é 3. Temos que bem aqui é 3. Substituindo, ficou o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo, vai dar 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 9. Somando os dois, vamos ter 25. Agora, basta tirar o quadrado e botar do outro lado raiz quadrada. Distância de C para B vai ficar igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Mas como se trata de distância, não vai haver o sinal negativo, porque não existe distância negativa. Toda distância é positiva. Então, vamos esquecer o sinal negativo. Logo, raiz de 25 é 5. Vamos agora para a dedução da fórmula. Vamos que vamos. Distância entre dois pontos no plano. Dado dois pontos quaisquer, A e B, de coordenada XA, YA e XB, YB, respectivamente, a distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do teorema de Pitágoras, como foi feito no exemplo anterior. Aqui eu tenho um plano cartesiano e marquei dois pontos. Tem um ponto A, que tem x de A e y de A. Tem um ponto B, com x de B e y de B. Aí vem, qual a distância de A para B? Percebam que aqui está inclinado. Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Porque bem aqui vai formar um triângulo retângulo. Se vai formar um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Aí vem, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, obteremos a seguinte fórmula. Aí, se eu aplicar a mesma regra que eu fiz lá com valores, lá no exemplo anterior, eu vou chegar a essa fórmula bem aqui, ó. A distância de A até B, ou seja, AB, o segmento AB, é igual a raiz quadrada de quem? X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Isso aqui é nada mais nada menos que o teorema de Pitágoras, que é esse lado, que é o final menos o inicial, está bem aqui, ao quadrado, mais o outro lado, que é o final menos o inicial também ao quadrado, que é a parte do y de B menos y de A, que essa distância é exatamente igual a esta. Então, a partir de agora, vamos só aplicar a fórmula aqui, ó.
para achar a distância entre dois pontos no plano. Então, vamos que vamos. Exemplo 1. Determinar a distância entre os pontos A e B, onde A é formado pelas coordenadas -3 e 2 e B pelas coordenadas 5 e 1. Resolução. Aqui eu marquei o ponto A e marquei o ponto B. Percebam que o A é formado por -3 e 2 e o ponto B é formado por 5 e 1. Aqui eu posso aplicar a fórmula ou não. Se eu quiser fazer, eu posso fazer aqui pelo teorema de Pitágoras. Nesse triângulo bem aqui, ó, triângulo retângulo. Mas o objetivo aqui é aplicar a fórmula. Pois, para mim aplicar o teorema de Pitágoras, fica mais fácil eu ter no desenho. E se não tiver o desenho? Se não tiver o gráfico? Aí eu tenho que recorrer para onde? Para a fórmula. Ou então desenhar. Recorrendo para a fórmula, nós temos distância de A para B, que é a distância de A para B, é igual a raiz quadrada de quem? X de B menos X de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Distância de A para B. X menos X e Y menos Y, seguindo a sequência BA, BA. Ou poderia seguir a sequência AB, AB. Mas desde que seja x com x e y com y. Tudo isso elevado ao quadrado e a raiz. Substituindo os valores, vamos ter o quê? X de B. Quem é o x de B? Olhando para cá, o x de B é 5. Quem é o x de A? O x de A é -3. Aí fica 5 menos -3, que é o valor de x de A. Tudo isso elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A. O y de B é 1 e o y de A é 2. E fica 1 menos 2 ao quadrado. Substituindo, vamos ter o quê? Menos com menos, mais. Aí 5 mais 3 ao quadrado. E 1 menos 2 vai ficar menos 1. Para quem tem dúvida, é só aplicar aquela regra. Estou devendo 2 e vou pagar 1. Logo, fico devendo 1. Tudo isso ao quadrado. Resolvendo, vamos ter 5 mais 3, 8. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que vai dar 64. Menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 positivo. Por quê? Menos ao quadrado, aqui ó, abrindo parênteses, vai ficar menos com menos, 2 vezes. Menos com menos vai dar mais. Ou simplesmente, tudo que está ao quadrado fica positivo. Se eu somar aqui, eu vou encontrar 65. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz de 65. Mas agora, vamos notar uma coisa. Observação bem aqui. Se a questão fosse objetiva, a resposta sempre vai estar na forma fatorada. Dificilmente vai estar sem ser fatorada. Então, como é que eu faço para fatorar? É saber quem sai e quem fica. Então, vamos pegar o 105 e vamos fatorar. Peguei 65, vou começar a dividir por quanto? Por 2 não dá, porque 65 é ímpar. Por 3 também não dá, porque se eu pegar 6 mais 5 do 65, ó, 6 mais 5 vai dar 11, e 11 não dá para dividir por 3. Então, só dá para dividir por quanto? Por 5, porque termina em 5. 65 dividido para 5 vai dar 13. Agora, o 3 é um número primo, então só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Logo, 13 dá para dividir por 13, que vai sobrar 1. Então, finalizou bem aqui. Mas vamos ver quem sai e quem fica dentro da raiz. Quem é que sai da raiz? É quando aparece ele ao
quadrado, ele aparece 2 vezes aquele valor. Mas o 5 só aparece uma vez, o 13 só aparece uma vez. Então, nem o 5 nem o 13 vai sair da raiz. Se ninguém vai sair da raiz, então a resposta vai ser raiz de 65. Vamos agora para o exemplo 2. Distância entre os pontos A e B é 5. Então aqui ele já fala, a distância entre os pontos A e B é 5. Ele está afirmando. Determinar a abscissa do ponto A. Então, bem aqui na abscissa ele chamou de x. Então, a questão que é o quê? Quer saber qual é o valor de x, sabendo que a distância de A para B vale 5. Pessoal, uma questão dessa, o que eu tenho que prestar atenção? O que se deve fazer? Primeiro, a própria questão fala, eu vou usar a distância entre 2 pontos. E o que difere essa questão da anterior? Simplesmente a substituição. Você vai substituir agora em lugares diferentes. O que ele me deu de novo? Ele já me deu de novo agora o valor da própria distância. Então, eu vou substituir esse 5 na distância. Resolução. Aplicando a fórmula, nós vamos ter distância de A para B, já que é a distância entre 2 pontos, né? Vai ser igual a raiz x menos x, y menos y. Tudo isso elevado ao quadrado, aquela mesma forma. Mas vamos olhar. Aqui eu resolvi começar de A para B. Para quê? Para iniciar com x. Mas nada impede também de eu botar esse aqui na frente. Mas eu vou seguir essa sequência, de A para B. Então eu peguei o primeiro, menos o primeiro, depois o segundo, menos o segundo. Aí vamos ter a seguinte coisa, x menos 2, que é esse com esse, ao quadrado, mais 1 menos da fórmula e o 4 do b, que é o y. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Tudo isso ao quadrado. Aqui, menos com menos ficou mais, ao quadrado. E 1 menos 4 é menos 3. Em outras palavras, se eu estou devendo 4, e agora eu vou pagar 1. Se eu devo 4, eu pago 1, vou ficar devendo 3. Isso aqui, então ficou menos 3 ao quadrado. Agora, pessoal, como desenvolver a partir daqui? Eu vou eliminar a raiz. Como é que uma raiz quadrada é eliminada? Basta levar tudo ao quadrado, porque a raiz quadrada corta com o quadrado. Então, mas se eu fizer de um lado, tem que fazer do outro. Eu vou elevar ao quadrado os dois termos ao mesmo tempo. Vou elevar ao quadrado, olha só, vou elevar ao quadrado de um lado e também vou elevar ao quadrado do outro. Quando eu faço isso, 5 ao quadrado vai gerar 25. E do outro lado, o que aconteceu? Apenas eu corto 2 e corto a raiz. Então, a raiz desaparece do outro lado. Agora, vai ficar assim. X mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou desenvolver esse produto notável bem aqui, ó. Como é que eu faço? O primeiro ao quadrado, então fica x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar os 3 ao mesmo tempo, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x. Mais agora o segundo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, ficou como? Ó, esse gerou esse. A multiplicação dos 3 gerou do meio. E por último, o último ao quadrado, ó, 1, 2, 3, vai gerar 3 valores. E aqui nós temos menos 3 ao quadrado fica 9, como eu falei, um valor negativo ao quadrado fica positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Agora,
eu vou somar o 4 com 9 e vou trazer o 25 para esse outro termo. Mas vocês sabem, quando muda, entre aspas, de lugar, troca o sinal. Ficou assim. 9 mais 4 dá 13, menos 25. Aí, resolvendo aqui, nós vamos ter: eu devo 25 e pago 13. Se eu devo 25 e pago 13, vai ficar como? Menos 12, porque ainda continuo devendo 12 daqui. E aqui nós temos uma equação do segundo grau. E toda equação do segundo grau eu aplico exatamente quem? O delta. Aplicando o delta, aqui eu não cheguei a fazer, mas já eu vou ensinar para vocês um processo que não precisa usar o delta para resolver essa questão. Mas nesse caso aqui eu resolvi com delta. Quando você faz o delta, você vai encontrar x'1 igual a 2 e x'2 igual a menos 6. A pergunta final é o quê? Determine a abscissa do ponto A. Então quer saber só quem é o x. Então o x pode ser quem? 2 e menos 6. Essa é a resposta. Aí, aquilo ali, ó, logo A formado por 2 e 1, ou A igual a menos 6 e 1, isso aí é o ponto A. Mas a resposta, se fosse de marcar, seria 2 e menos 6, porque ele quer apenas a abscissa. E ali fica o desenho. Observando o desenho, eu marquei o 2 ponto A, 2 e 1, marquei 2 e 1 e marquei o outro ponto A, que é menos 6 e 1. Percebam que a distância do 2A para o B são iguais e é igual a 5. Pronto, então essa questão foi resolvida. Igual a menos 6. O outro método é evitar essa equação do segundo grau. Como é que eu faço? Vou usar bem aqui esse programa aqui para escrever, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Que eu vou fazer ao mesmo tempo. Vamos que vamos. Então a expressão que tinha lá, a equação que tinha lá era 5 igual a raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Essa era a expressão que tinha lá. Essa é a equação que tinha lá. Então o que eu fiz? Aqui, mesma coisa lá. Vou elevar ambos os termos ao quadrado. Quando eu elevar aqui ao quadrado e aqui também ao quadrado, o que vai acontecer? 5 ao quadrado vai ser 25. Desse outro lado, eu vou cortar o 2 com a raiz. Nada de novo. Sobrou quem aqui? X mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Aí agora eu vou preservar esse quadrado bem aqui, ó. Vou jogar o 9 para o outro lado. Ficar 25. Não é igual, vai ser 25 menos 9. Então vou voltar bem aqui. 25 menos 9. Aqui eu vou preservar, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Vocês vão entender por quê. 25 menos 9, isso aqui vai gerar 16. Aí x mais 2 ao quadrado. Aí bem aqui que vem a dica. Quem ao quadrado dá 16. Então percebam que dentro do parênteses eu tenho que botar um valor que ao quadrado tem que dar 16. Esse valor vai ser quem? Então esse valor pode ser 4 positivo ou pode ser 4 negativo. Por quê? 4 ao quadrado, 16. Menos 4 ao quadrado, também 16. Então eu tenho aqui essa continha.
x mais 2 tem que ser 4, ou x mais 2 tem que ser igual a menos 4. Aí eu faço bem aqui, ó, x mais 2 tem que ser 4. Se x mais 2 for 4, o que vai acontecer? X é igual a 4 menos 2. X vai ser igual a 4 tirar 2, 2. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso, x mais 2 igual a menos 4. X mais 2 igual a menos 4. X é igual a menos 4. Tá positivo, passa negativo. Então, x vai ser igual a menos 4 com menos 2, menos 6. Cheguei à mesma resposta que eu fiz pelo delta, ó. 2 e menos 6. Aqui, 2 e menos 6. Então, não precisei de delta. Apenas fui levando o quadrado até o final e fiz essa observação bem aqui. Pronto. Não precisou de delta. Essa é a dica da questão 2. Do exemplo 3. Verificar se o triângulo cujos vértices são A, B e C é retângulo. Então, se nós temos o vértice A com coordenadas 7 e 1, o vértice B com as coordenadas 10 e 4 e o vértice C com as coordenadas 3 e 5. Vamos calcular aqui 3 distâncias, que é a distância de A para B, a distância de A para C e, por último, a distância de B para C. Depois vamos fazer uma comparação entre essas 3 distâncias. Vamos comparar. Primeiro vamos fazer a distância de A para B. Então aqui nós temos x de B menos x de A, que aqui é o que? 10 menos 7. Isso aqui é elevado ao quadrado da fórmula, mais 4 menos 1. 1 de 4 é o y de B e 1 é o y de A. Então fica y menos y. Isso aqui é ao quadrado. Resolvendo aqui nós temos 10 tira 7, vai dar 3. Então fica 3 ao quadrado, mais 4 tira 1 também vai dar 3 ao quadrado. Aí resolvendo, 3 ao quadrado é 9 e 3 ao quadrado é 9. Então 9 mais 9 daqui vai gerar 18. Então a distância de A até B momentaneamente é igual a raiz de 18. Vamos agora calcular a distância de A para C. Então a distância de A para C vai ser a raiz quadrada de x de C menos x de A, y de C menos y de A, que aqui nós temos 3 tira 7 ao quadrado, mais 5 tira 1, também ao quadrado. Então, se 3 tira 7, entra aquela regra, estou devendo 7 e pago 3, fico devendo 4. Isso aqui é elevado ao quadrado. 5 tira 1, também dá 4, também fica 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai ficar positivo, porque está ao quadrado, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16. Então a distância de A até C vai ser raiz de 32. Então agora vamos calcular a última distância, que é exatamente a distância de A para C. Vamos lá. Distância de A para C vai ser igual a quem? Ó, x menos x e y menos y. Vai ficar 3 menos 10 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Isso aqui são os pontos B e C. Se eu tenho 3 menos 10, aqui nós vamos gerar o quê?
vai gerar menos 7. Eu estou devendo 10 e pago 3. Então vou continuar a dever 7. Isso aqui tudo ao quadrado. Mas 5 tira 4 vai dar 1, também 1 ao quadrado. Então a distância de B para C vai ficar menos 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que aqui vai ficar positivo, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Então vai ficar 49 mais 1. Isso aqui tudo dentro da raiz. Quando eu somar aqui, vai dar raiz de 50. Ok. Então, se deu raiz de 50, agora vamos voltar para a pergunta. Verificar se o triângulo cujos vértices são retângulo. Então, aqui é para dizer se é retângulo ou não. Se é retângulo, então nós vamos testar o quê? O teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa é relacionado ao lado maior. Então, vou olhar aqui qual é a maior raiz daqui, que eu vou me basear para essa hipotenusa. Nesse caso aqui, vai ser quem? A raiz de 50. Então, se isso aqui é a hipotenusa, porque eu quero verificar se isso aqui é verdade ou não, se é retângulo, então eu não estou afirmando ainda, eu apenas vou utilizar isso aqui como hipotenusa. Então, aqui são dois catetos para a gente testar. Então, agora vamos ver a relação do teorema de Pitágoras, se vai valer ou não. Aqui, hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior, é igual a soma do quadrado dos catetos, que vai ser a raiz de 18 mais a raiz de 32 ao quadrado. Então aqui, vamos terminar aqui. Vamos fazer o que? Corto 2 com a raiz, corto 2 com a raiz, corto 2 com a raiz. Vai ficar 50, 18 e 32. E se você somar 32 mais 18, vai dar exatamente 50. Então, o teorema de Pitágoras deu certo. Então, logo, eu posso afirmar que esse triângulo é o quê? Retângulo. Vamos agora fazer aqui umas observações importantes no exemplo 3. Então, aqui nós comprovamos o teorema de Pitágoras, devido à relação. Mas o que aconteceria se nessa parte bem aqui, esse lado fosse maior do que essa soma? Aí não seria triângulo retângulo, seria um triângulo escaleno. E se esse lado fosse menor do que a soma desses dois? Já seria triângulo acutângulo. Então, fica a dica. Se a soma dos catetos for igual à hipotenusa, triângulo retângulo. Se esse lado aqui for maior do que a soma desses dois, nós temos um triângulo escaleno. E se esse valor for menor do que a soma desses dois, nós temos um triângulo acutângulo. Ok? Essa é a dica do exemplo 3. Vamos para a próxima questão. Exemplo 4. Seja P um ponto formado pelas coordenadas 3y e y, equidistante dos pontos Q e R. Calcular as coordenadas do ponto P. Então, aqui nessa questão, a palavra mais importante vai ser a palavra equidistante. Essa é a palavra-chave dessa questão. Seja P equidistante dos pontos Q e R. Então, P vai ter a mesma distância para Q quanto para R. Em outras palavras, a distância de P para Q é igual à distância de P para R. Olha só, já falando o nome. Distância de dois pontos, já que P é um ponto e Q e R também são outro ponto. Então aqui já fica a dica, distância entre dois pontos.
Como existe a palavra equidistante, então aqui eu vou ter o quê? Duas distâncias, de P para Q e de P para R, sendo essas distâncias o quê? Iguais. Então é só montar a equação. Vamos lá. Essa é a relação, distância de P para Q é igual a distância de P para R. De um lado eu coloco a fórmula e do outro coloco também a mesma fórmula, só que uma de P para Q e a outra de P para R. Então vamos usar a fórmula da distância de dois pontos duas vezes. Aqui, distância de P para Q. Então vou pegar x de P menos x de Q. Y de P menos y de Q. Vamos lá. Desse lado temos o 3y vai se relacionar com quem? Com 1. 3y menos 1. E posteriormente, y vai se relacionar com quem? Com 2. Então, y menos 2 ao quadrado. Do outro lado, vamos ter de P para R. Vai ficar 3y, que é o x, menos 6, que é o outro x, ao quadrado, mais y, menos o 7, que é o y de R. Resolvendo essas raízes, vai ficar, ó. Primeiro, eu tenho raiz de um lado e raiz do outro. Eu posso eliminar as raízes ao mesmo tempo. Elimino a raiz de um lado, elimino a raiz do outro. Quando eu faço isso, vai sobrar só a parte interna, que é 3y menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 3y menos 6 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado. Então, aqui, vamos desenvolver cada produto notável, que é 3y menos 1 ao quadrado. Aí vem aquela regra que eu ensinei lá no começo, quando é ao quadrado. Vai ficar o primeiro ao quadrado, vou botar bem aqui. Olha só. O primeiro ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, 9y ao quadrado. Aqui no meio, vocês percebem aqui, vai ficar a multiplicação dos 3, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, ficou 6y. Menos, porque aqui é menos. Agora, mais o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Pronto, então, quando eu desenvolvo isso aqui, eu vou ter 3 termos. Vamos lá para o próximo. Y menos 2 ao quadrado. Vou aplicar a mesma regra. Olha só. O primeiro ao quadrado. Aqui eu tenho o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E aqui no meio a multiplicação dos 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y. Com sinal de menos. Vamos para o segundo termo, o segundo membro. Mesma regra. O primeiro ao quadrado. 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, y ao quadrado. Ficou 9y ao quadrado. Aqui, o segundo ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. E aqui no meio, a multiplicação dos 3. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Ou se você quiser, também pode fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Com sinal de menos, porque é menos aqui no meio. Agora vamos para o segundo produto notável, que é o que? O quadrado da diferença. O primeiro ao quadrado, tá bem aqui. Aqui. O segundo ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. E aqui no meio, a multiplicação dos 3. 2 vezes 7, 14. 14 vezes y, 14y. Agora vamos vir aqui a relação. Que relação é essa? Vou só apagar aqui para não ficar com muito valores ali marcados. E vamos agora bem aqui.
Se eu pegar aqui, perceba que eu tenho um sinal de igual. Primeiro membro, segundo membro. E temos valores repetidos de um lado e de outro. Então podemos fazer o quê? Cancelar o que está de um lado com o mesmo valor do outro. Corta esse com esse, porque são idênticos. E aqui, corta y ao quadrado com y ao quadrado. Quem é que vai sobrar? Desse lado sobrou menos 6y mais 1, menos 4y mais 4. Do outro lado, quem sobrou? Menos 36 mais 36, menos 14y mais 49. Então, quando tem aqui distante aqui, vai dar para cancelar. O que parecia ser uma equação de segundo grau, passa a ser de primeiro grau, porque vai cancelar termos semelhantes. Então, aqui embaixo eu vou só resolver agora. Como? Vou juntar y com y e juntar y com que não vou juntar y com y e os valores que não tem y. Menos 6y com menos 4y é só observar. Estou devendo 6y, estou devendo 4y. Vou dever quanto y agora? 10y. Então fica menos 10y. Se eu tenho 4, somo com 5. Do outro lado, estou devendo quanto? 36y. Agora eu vou dever mais quanto? Mais 14y. Então, se eu estou devendo 36, vou dever mais 14y. Então, aqui nós temos uma dívida de 50y, que é 36 daqui com mais 14 daqui. E aqui 36 com mais 49 daqui, vou marcar aqui, 36 mais 49 vai dar 85. Ó, bem aqui tem um sinal de mais, é porque eu esqueci de apagar, certo? Mas desconsidera esse mais bem daqui. Então, agora é só resolver uma equação do primeiro grau. Manda o y para o primeiro membro e quem não tem y vai para o segundo membro. Ficou. Por que ficou 40? Porque esse é negativo, passa positivo. Então vai ficar 50 para cá, menos 10 que tem lá. Se eu jogo 50 para frente e tiro 10, vai ficar 40y. O 5 vai para o outro lado. Se eu tenho 5 positivo, vai para o outro lado negativo. 85, tirando o 5 que vai para lá, fica 80. E dividindo 80 para 40, vai dar quanto? 2. Então, calcular as coordenadas do ponto P. Essa é a pergunta principal. Eu posso dizer que o P vai ficar o quê? 3 vezes y, mas quem é o y? É 2, então vou substituir aqui por 2. 3 vezes 2, 6. E agora, o y vale quanto? 2. Então eu volto aqui e coloco quem? 2. Então quem é a minha resposta? P igual a 6, 2, formado pelas coordenadas 6 e 2. Qual é a dica dessa questão? Falou em equidistante, você vai ter essa expressão aqui, ó, distância de um lado e distância do outro. Aí, corta as raízes, vai sobrar só a parte interna. Depois que fez isso, você vai desenvolver cada quadrado desse. Como é que se desenvolve? O primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado e a multiplicação dos três ao mesmo tempo aqui no meio. É fazer isso para cada um, como eu fiz aqui passo a passo. E no final vai sobrar uma equação do primeiro grau e resolvendo vai achar o y. Exemplo 4, finalizado.